Olá pessoal do YouTube, este é o canal Trackpad Original, cujo objetivo é postar feitos em que tais feitos são confeccionados de maneira caseira. Neste vídeo eu estarei mostrando o projeto de um gerador axial composto com 12 bobinas e 16 polos. Para eu iniciar o meu gerador, eu precisei primeiro definir algumas coisas, que foi no caso as dimensões da minha bobina e qual o fio que eu iria utilizar. Eu optei por utilizar o fio 14 AWG e as dimensões da minha bobina são as seguintes: ela vai ter 40 milímetros de largura por 55 de comprimento. E os lados que permeiam o núcleo será de exatamente 13 milímetros, ou melhor, 14 milímetros. Eu decidi também que a espessura dessa minha bobina, isto é, a parte que fica, no caso, sobre o disco, até a parte superior da bobina, eu decidi que eu queria com 16 milímetros, certo? Feito isso, eu, com as dimensões, isso é, com o diâmetro, a grossura do fio AWG16, eu cheguei à conclusão que eu precisaria de 8 voltas para que eu conseguisse ter, para que a largura das partes que permeiam o núcleo ficasse com 13 milímetros. Na verdade, não necessariamente 8, deu 7,8, enfim, deu uma dízima. E eu resolvi então arredondar para 8 voltas, ok? E para que ela ficasse com 16 milímetros de espessura, foi preciso eu ter 10 voltas, que também nesse caso não foram 10, foram 8, no caso não volta, 8 camadas, aliás 10 camadas de 8 voltas, para me dar a espessura de 16 milímetros. Como eu disse, aqui também com relação à espessura, não foram 10, e sim 9,8 alguma coisa, então eu resolvi arredondar para 10, certo? Então, a minha bobina ficou com essas dimensões: uma largura de 41 milímetros, um comprimento de 55 milímetros, a largura dos lados que permeiam o núcleo com 13, e dado essas dimensões, restou para o meu núcleo ficar com uma dimensão de 14 milímetros de largura por 29 de comprimento, ok? Então, para eu fazer o meu disco, bom, vou mostrar aqui como foi que eu fiz para que eu pudesse confeccionar o meu disco, que iria, no caso, recepcionar as minhas bobinas, ok? Bom, então vejamos. Então a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu peguei uma cartolina, fiz um círculo pequeno aqui no centro. Desse círculo eu dividi em 12 partes iguais, já que eu vou ter o meu disco aqui, eu vou ter 12 bobinas, né? 12 bobinas. Então eu dividi o meu círculo em 12 partes iguais, esse círculozinho pequeno aqui. Depois eu estendi as linhas para a parte externa, ok? Feito isso, eu peguei, fiz um desenho da minha bobina com as dimensões, ou seja, 40 de largura por 55 de comprimento.
E aí o que eu fiz? Eu peguei esse desenho e o coloquei aqui, alinhando o centro da minha bobina, exatamente alinhado com devidamente alinhado aqui com essas linhas que eu prolonguei para a parte externa. Depois peguei um outro desenho igual, que simboliza aqui a minha bobina, coloquei ao lado aqui também, tendo cuidado de alinhar ele perfeitamente com essa outra linha aqui, que está ao lado desta, e eu fiquei satisfeito com esse espaço que ficou de uma bobina aqui, ó, esse espaço aqui. De uma bobina para outra, eu fiquei satisfeito com esse espaço, ok? Daí, eu peguei um compasso, pus aqui no meio e tracei um círculo, exatamente pegando aqui a parte superior aqui da minha bobina. Então, eu fiz um círculo. Com esse círculo foi fácil eu pegar esse desenho aqui, né, e marcar aqui em cada linha eu fui marcando esse círculo, certo? Então eu consegui que o meu disco ficasse com essas dimensões aqui, que aliás, o meu raio daqui até aqui ficou com uma dimensão de 140 milímetros, ok? Ó, daqui, dessa parte aqui, ó, isso, dessa parte aqui até o centro. Observe que aqui, essa parte roxeada, daqui, ó, dessa parte aqui da minha bobina, deixa eu levantar aqui para ficar mais fácil de ver. Então, dessa parte aqui, ó, de baixo, daqui da bobina, para cá, para a parte externa, você vê que tem esse círculo aqui arroxeado. Para que é isso? Tem essa parte roxeada nessa parte aqui da bobina, e aqui na parte interna a mesma coisa. Daqui para cá eu fiz outro círculo, essa parte aqui roxeada. Então, para que é isso? Isso é exatamente para quê? Para que o meu molde pegue exatamente nesse espaço, que deve dar, daqui da extremidade da bobina até aqui, deve dar aproximadamente uns 6 milímetros. Então, o meu molde vai pegar exatamente nesse espaço, aqui na parte externa e aqui na parte interna, para que eu faça exatamente a proteção delas com resina, certo? Todas as minhas bobinas. Aqui no centro, eu enumerei todas as minhas bobinas, né? Eu tenho 12 bobinas, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, 12 bobinas. Ok? E o núcleo aqui, já que eu decidi que a minha bobina ela tinha que ter 13 milímetros aqui, ó, essa parte que permeia o círculo, com essas dimensões, sobrou para o meu núcleo um núcleo com as seguintes dimensões: 14 milímetros de largura por 29 milímetros de comprimento. Então, aí está o meu disco, que vai recepcionar as minhas bobinas. Ok? No decorrer do vídeo, eu estarei dando os maiores detalhes acerca de o que é esse quadradozinho aqui, que está aqui no meio do meu disco de bobinas, né? Disco que recepciona as bobinas. Estarei também mostrando o meu disco de ímã, que no caso vão ter 16 ímãs, ou 16 polos, como queiram. Ok? Também estarei, no decorrer do vídeo, mostrando o fechamento. Eu vou fazer um fechamento trifásico, e a novidade desse meu gerador, pelo menos eu considero novidade, porque eu pesquisei na internet e eu não consegui encontrar nenhum vídeo cujo fechamento vai ser igual esse que eu resolvi fazer aqui no meu gerador. O meu fechamento aqui vai ser um fechamento trifásico com dois tipos de fechamento, ou seja, tanto fechamento estrela como fechamento em delta. Eu vou ter essa opção. Eu posso opcionar por usar ou um ou outro, sem ter que desmontar nada, certo? Ele vai ter essa opção de eu escolher, na hora que estiver funcionando, qual o tipo de fechamento
que eu deveria utilizar, se fechamento em estrela ou fechamento em delta, certo? Você tem que desmontar nada e refazer o tipo de fechamento, ok? Então é isso aí, na continuação do vídeo a gente estará vendo exatamente todos esses detalhes. Pessoal, eu gostaria de fazer uma correção. Eu falei que eu iria utilizar fio AWG 16, certo? Na verdade, o fio que eu estaria usando é o fio AWG 14, ok? Também, em determinada altura do vídeo, eu falei também que as partes que permeiam o núcleo seria de 14 milímetros. Na verdade, são 13 milímetros, certo? Inclusive, mais na frente, eu falo sobre isso, no caso, falando a dimensão correta, que é exatamente, que são 13 milímetros, ok? Então era essa a correção que eu gostaria de estar fazendo, ok? Bom, pessoal, em continuação aqui do vídeo, eu vou mostrar agora então o nosso disco que vai recepcionar os ímãs, né? É um disco contendo 16 divisões, onde serão colados os respectivos ímãs, né? Que irão constituir nossos polos. Com relação à confecção do disco, desse disco aqui para os ímãs, eu procedi da mesma maneira que fiz quando eu fui construir o disco que recepciona as bobinas, tá? Eu usei o mesmo raio, né, para que o círculo fique do mesmo tamanho do círculo que recepcionou as bobinas, tá? E eu procedi da mesma maneira, que foi exatamente, que eu vou mostrar aqui exatamente como é que foi. Tem então aqui vou mostrar aqui o disco, né? E estarei dando a explicação de como foi que eu fiz isso. Bom, então vamos lá. Então, como eu falei, eu fiz exatamente da mesma forma que eu fiz o disco que recepcionou as bobinas. Eu fiz um pequeno círculo aqui aqui no centro, certo? E desse círculo eu dividi em 16 partes iguais, conforme a gente pode ver aqui, ó, no centro. Esse círculozinho aqui dividido em 16 partes iguais. Depois igualmente o disco que recepciona as bobinas, eu distendi as linhas para fora, a parte externa, ok? E aí coloquei aqui o compasso e abri no raio, igual o raio do disco para as bobinas, ou seja, 140 milímetros, e tracei uma circunferência com utilizando esse raio, ok? Feito isso, eu peguei um modelozinho, esse aqui. Isso aqui representa como se fosse a minha bobina, tem as mesmas dimensões da bobina aqui. E observe que aqui no centro eu tenho um retângulo. Esse retângulo está representando exatamente o meu ímã, com as dimensões de 40 de comprimento, né? Daqui para cá, e 20 de largura, daqui para cá. Então ele vai ter 20 de comprimento, aliás, 40 de comprimento por 20 de largura por 10 de espessura, ok? Então o que eu fiz? Eu peguei esse modelo aqui, que representa a minha bobina, já com o ímã desenhado exatamente no centro aqui da bobina, e o coloquei de forma que eu alinhei o centro aqui dele, exatamente alinhado aqui com a linha que eu estendi para a parte externa. Feito isso, eu tracei esse desenho aqui que representa exatamente o ímã. E aí eu repeti esse procedimento para todas as demais posições, todas as demais linhas, exatamente assim. Eu desenhei e depois cortei, né, tirando essa parte interna aqui. Então isso aqui representa exatamente, ó, todos esses espaços aqui representam exatamente
os locais onde os ímãs serão colocados. Observe que aqui, ó, o que eu fiz? Você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu representei exatamente como se a minha bobina fosse a minha bobina aqui. A bobina, esses traços aqui, ó, essas linhas em vermelho tracejadas, tanto essas externas aqui quanto essas internas. Então isso aqui representa a bobina, e essa parte interna, esse retângulo interno aqui com essas linhas pontilhadas na cor vermelha, simboliza exatamente o núcleo da minha bobina. É como se essa bobina estivesse aqui por trás, certo? E pelo fato dela estar por trás, então essa linha pontilhada representa exatamente isso. E aqui na frente, passando por cima dela, no caso, que é como vai acontecer, né, o disco de ímãs, ele vai passear por cima das bobinas. Então eu desenhei aqui, está representando aqui esse espaço, exatamente o meu ímã, certo? Então ele está exatamente aqui numa situação que ele está exatamente no meio da bobina, está estacionado exatamente aqui no meio da bobina, ok? Esse furo aqui central é um furo por onde vai passar um eixo, que eu vou mostrar no decorrer aqui do vídeo, ok? Então, exatamente com esse diâmetro aqui, esse furo interno menor, exatamente por onde vai passar um eixo roscado, o qual vai ser preso aqui através de porcas. Eu vou colocar ele aqui, travo aqui desse lado com duas porcas e travo pelo lado lá por trás também com uma porca, ok? Então esse eixo a que me refiro, eu vou mostrar exatamente por onde é que esse eixo vai passar, certo? Eu fiz um desenho representando isso, que eu vou mostrar exatamente para você como é que é esse eixo, ok? Bom, pessoal, o eixo a que eu me refiro é exatamente esse aqui, ó. Isso aqui trata-se de um tarugo roscado que passa por dentro deste tubo. Isso aqui é um tubo. Na extremidade desse tubo eu tenho soldado aqui um rolamento aqui e o outro na outra extremidade aqui dele, ok? Sobre esse tarugo eu vou ter esta peça aqui, ó, quadrada. Trata-se de um flange, né? Um flange quadrado, soldado próximo aqui da extremidade do tubo, ok? Aqui, essa peça roxa, esse círculo que vocês estão vendo, ele está simbolizando o meu disco que recepciona as bobinas, ok? Então, esse disco ele vai ficar firmemente preso nesse flange, através dos parafusos. O flange, por sua vez, vai estar firmemente preso nesse tubo, através de solda. E aqui, no meu disco, esse furo aqui representa exatamente a parte a extremidade do furo. Aliás, a extremidade desse tubo, ele encaixa exatamente aqui nesse furo do meu disco, ok? E o rolamento preso na extremidade aqui desse tubo aqui. Na verdade, isso aqui, o que é? Na verdade, isso aqui é um mancal, um tubo, né, com dois rolamentos de esfera, um soldado nessa extremidade, outro soldado nessa outra extremidade. Então, essa flange, conforme eu falei, ela vai estar por trás aqui do meu disco, presa, né? E a extremidade do furo, conforme eu falei, está encaixada exatamente de um furo que vai estar presente, vai ser feito aqui nesse disco, ok? Então, aqui na extremidade desse tarugo roscado, é exatamente onde vai entrar o meu disco com ímãs. Ele ele entra aqui, vai ter um furo lá no meu disco, compatível com esse eixo. O eixo vai passar por dentro desse furo. Eu vou travar de um lado com porcas e na outra extremidade com outras porcas. Então, o meu disco de ímã ele vai ficar firmemente preso nessa extremidade desse eixo.
Como esse eixo vai girar aqui dentro desse tubo, o meu disco de ímãs vai passear sobre as bobinas aqui, que é exatamente o objetivo dele. Observem que aqui, ó, no meu mancal, eu tenho essa peça vermelha aqui. Isso aqui também é um tubo também, aliás, é um tarugo parecido com esse aqui, um tarugo roscado, que vai ficar soldado aqui nesse tubo. Na continuação dele, ele vai chegar aqui, na outra extremidade dele, ele vai passar por dentro de um rolamento que vai estar preso dentro de uma peça, essa peça aqui, que é esta aqui, esse desenho que eu fiz, com um furo no centro. Então o rolamento ele vai ser encaixado aqui sob pressão. Aqui em cima dessa peça marrom, essa caixa que mais lembra uma gaveta, os 5 lados dela é fechado e um aqui aberto. Por quê? Porque esse tarugo roscado, ao passar aqui por dentro do rolamento, que foi colocado aqui sob pressão aqui dentro dessa peça, eu vou travar aqui com a porca, e aqui por dentro, não aparece no desenho, mas vou ter uma outra peça igual a essa, só que colocada de maneira contrária, onde vai ter um outro rolamento colocado aqui sob pressão também. Então esse tarugo com rosca passa por aqui pelo esse rolamento, passa pelo outro rolamento que vai estar dentro de uma outra peça, que vai estar soldado lá por dentro, exatamente na mesma direção do furo. Então o furo desse rolamento, com o furo que vai ter nessa parte aqui superior dessa peça, e com o furo do outro rolamento, todos os três vão estar devidamente alinhados. Então o eixo vai passar por aqui, passa pelo furo que tem nessa caixa, nessa parte aqui dessa peça, passa pelo furo dessa outra peça, do outro rolamento que está aqui dentro, dessa peça interna, e a extremidade do parafuso eu vou travar com porca também. É por isso que eu deixei essa parte aqui aberta, que é para eu poder ter acesso à extremidade aqui do parafuso, para que eu consiga travar com porca aqui por dentro. Aqui eu coloquei uma aba de um lado e outra aqui do outro lado, cada uma com 2 furos. Esses furos eles vão servir exatamente para fixar todo esse conjunto em uma base. Então essa peça que vai ficar firmemente presa numa base, e esse tarugo roscado ele vai ter condições de girar aqui dentro. Então quando o vento bater, aqui eu vou ter uma cauda, né? Um leme, que vai servir para que o vento bata e gire todo esse conjunto, certo? Vai girar tudo isso aqui. Como ele está preso nesse eixo, o eixo gira também, aliás, esse eixo aqui está preso nesse tubo, soldado firmemente. Então ele vai ter esse movimento para lá e para cá, de acordo com a direção do vento, e todo o conjunto vai girar. Todo esse conjunto aqui, eixo, esse tubo, e aqui é o disco com bobinas, irão girar. E por dentro desse tubo, esse eixo aqui também vai girar de acordo com o elemento que vai ser utilizado, né? O propulsor que vai ser usado para movimentar isso aqui, que vai ser no caso o vento, né? Eu vou ter pás, né? Eu vou ter pás hélices, né? Soldado aqui no meu rotor, que é para que isso possa girar. Como o rotor vai estar firmemente preso aqui na extremidade desse eixo, então esse eixo vai girar tudo junto aqui, por dentro desse tubo, ok? E todo esse conjunto aqui, essa peça que eu fiz aqui, vai ficar exatamente presa em uma base, ok? Então, pessoal, esse vídeo, para que o vídeo não fique muito grande, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazê-lo em 2 partes. Esta aqui está constituindo o vídeo número 1, e no vídeo 2, que é a continuação, estarei mostrando os demais elementos, que vai ser exatamente o fechamento trifásico, com a novidade que eu falei que vai ter,
que é exatamente os dois tipos de fechamento, tanto o delta como estrela, ok? No vídeo 12 eu estarei mostrando exatamente essa parte restante do trabalho, ok?